Gerenciar bem uma empresa é fácil, eu quero ver gerenciar bem uma família. A gente vai discorrer aqui um pouquinho hoje, vamos conversar um pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, Pai. Eu não tenho nada para poder passar se não for a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Muito obrigado, Jesus, que você resplandeça, Espírito Santo de Deus, não fique à vontade, esse lugar é Teu, é diferente. Faz o que você quiser, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Sabe, eu venho pensando nesse título aqui já tem muito tempo, Gerenciar uma empresa é fácil, eu quero ver você gerenciar bem uma família, aí que está o negócio. E eu não estou falando isso porque o Pedro nasceu agora, mas antes do Pedro, eu já pensava sobre isso, não estou falando porque o Pedro nasceu, cara, o Pedro é o maior bonzinho. Eu acho que a Helene e o João sugaram todas as energias possíveis do Pedro. E o garoto dorme e só acorda uma vez por noite. Você tem noção, hoje ele acordou 2 vezes, que para uma mãe isso é surreal de bom, que geralmente acorda 5, e a Bruna ficou acabada, porque ela já pegou o hábito dele acordar uma vez por noite. Cara, ele é uma benção, gigante, parece da filha de vocês aí, o Marcelo e a Lisa, conhecem os jogadores de basquete? Gigante. O cara nasceu com 55 centímetros, quase o tamanho do Fábio, que canta aqui, né, com a gente. Ele já está chegando a 60 centímetros. Eu falei, meu Deus do céu, que isso, cara? Fora que a Helena achou que no começo ele nasceu com dente, né? Eu falei, meu Deus, eu gerei um mutante. Eu falei, meu Deus do céu, está tudo certo, bênção, bom. E eu não estou falando isso porque simplesmente o Pedro dá trabalho, é o contrário. Eu não estou falando isso porque a Bruna é uma esposa que me dá trabalho, mas não é uma esposa compreensiva, não é uma mulher de Deus. Não, a Bruna, apesar de ser, muitas das vezes, é uma pessoa muito, não sei se você tem uma pessoa assim na tua casa, mas é uma pessoa muito literal. Conhece alguém assim dentro da tua casa? Literal. Escreveu, não leu, igual o jogo do bicho, nem vou falar o nome do meu irmão mais, né? Ele já está constrangendo. É igual o jogo, escreveu, com a Bruna é assim, cara, tá ali, é assim, é literal o negócio. Uma vez lá, quando a gente morava no Rio, eu pedi para ela, eu falei assim, Bruna, faz um favor para mim, eu cheguei com as compras aqui embaixo, desce com o cartão do carrinho, né, que fica lá no estacionamento, para botar aí, para você pegar o carrinho, para poder vir. Então, desce com o cartão para eu botar, eu só falei assim, desce com o cartão das compras, para eu botar as compras. É óbvio que eu estava pedindo para ela pegar o carrinho e vir. Aí vem ela com o carrinho, com o cartão assim para mim. Eu já bolado, 10 horas da noite, Rio de Janeiro, tiro para tudo quanto é lado, trato. Falei, meu Deus do céu. Falei assim, você está me achando Harry Potter? Se eu vou pegar as compras e botar dentro do cartão aqui, a gente vai para casa e vai se multiplicar? Ah, é. Aí voltou ela. Vai pegar. E eu não estou falando isso também de gerenciar a família de uma coisa muito difícil, muito complicada, porque Helene e João me dão trabalho. Dão trabalho normal como criança. Muitas das vezes quero mandar eles para o RH. Quero. Passa no RH. Passa no RH que hoje já deu. Não, mas eu estou falando isso de gerenciar uma família muito mais no sentido de olhar para mim. De olhar para mim. Eu fico pensando como deve ser, não são tão simples, gerenciar um casamento casado comigo. Como deve ser não tão simples gerar uma paternidade sendo meus filhos? Você já parou para fazer essa autoanálise em você? Você bota a culpa na tua mulher, você bota a culpa no teu marido, você bota a culpa nos teus filhos, você bota a culpa no teu pai, mas você já olhou o quão é difícil gerenciar uma vida talvez do teu lado? Winston Churchill, sabem quem é? Juventude, vocês sabem quem é? Tá bom. Esse cara planejou aí o Reino Unido ali para poder ajudar os Estados Unidos para ganhar a Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma frase célebre dele que ele diz o seguinte: dos meus maiores feitos, dos meus maiores ganhos, mais brilhantes que eu tive, não foi ganhar a guerra, nem planejá-la, foi convencer a minha mulher a casar e continuar casado comigo. Cara, essa é a realidade. A gente olha sempre para terceiro, olha sempre para um, para o outro, como problema, como filho, com A ou B ou C. E você, cara, a pergunta que eu tenho para você já parou para pensar e olhar para você e falar assim, quanto é difícil, talvez ser minha esposa ou ser meu esposo, talvez quão difícil é ser pai ou ser filho,
de você? Você já fez essa autoanálise, essa autorreflexão? Quantas vezes eu já me peguei pensando como é mais fácil gerenciar fora do que gerenciar dentro? Como é mais fácil gerenciar fora do que gerenciar dentro? Aí vem o Espírito Santo de Deus e me fala, é óbvio, Rafael, é óbvio. Sabe por quê? Porque fora há o caráter de subordinação, há o caráter empregatício, fora há o caráter financeiro. As pessoas têm que te obedecer. E se não te obedecer, o que acontece? Rua. Quem dá o pão dá o chicote. Vocês não usam isso não, né? Lá no Rio a gente fala, cara, quem dá o pão dá o chicote. Quem dá o pão dá o chicote. Ou se você é empregado, funcionário de alguém, você simplesmente fala assim, não gostei, não quero trabalhar, eu vou embora, vou procurar o trabalho, vou ficar 6 meses em casa recebendo auxílio, lá um dos auxílios desse governo abençoado aí, mais, né? Então, eu vou para casa, vou ficar 6 meses, está tudo certo e troco, e vou trocando, troco. Só que dentro é diferente. Dentro não cabe você ser artista, como você às vezes é na rua, para poder convencer um cliente, aquela malevolência carioca. Você não é artista, você precisa ser você. Dentro você não consegue esconder muito quem você é para os teus filhos. Chega aqui bonitão, falando, rindo, celebrando, os teus filhos sabem quem você é. A tua mulher sabe quem você é, o teu marido sabe quem você é. Ei, filhos, os teus pais sabem quem você é. Dentro do negócio é a Vera. Dentro do negócio é para valer. Não tem máscara, não dá, cai, não subsiste. As coisas não permanecem. Dentro de casa, quem dá o pão não dá o chicote. Não dá. Você que é provedor do seu lar, seja mulher ou seja homem, você que dá o pão não dá o chicote. Não é assim que funciona na pegada de Deus. E aí, diante disso tudo, eu passei a pensar, falei, cara, quantas vezes eu me questionei, o mundo se questionou, talvez questione a gente, por que então casar? Se é muito mais fácil lidar fora do que dentro. Da fora eu falo, obedece. Eu digo e tem que ser feito. Eu mando e acontece. É muito mais fera, para que eu vou me subordinar? Para que eu vou dividir minhas coisas com alguém? Para que eu vou me permitir de dividir a minha vida com alguém? Se eu estou muito bem sozinho, se está muito bem legal, está tudo certo, ei, muito bem, obrigado, tchau, valeu, está tudo bom. Sabe, é verdade que para você gerar filhos, você não precisa ser casado. Para você encontrar alguém bonito, se arrumar aí e ter uma relação, não precisa ser casado. Para gerar filhos, conforme eu falei, você não precisa ser casado. Mas sabe, para que gerar filhos? Isso dá um trabalho do cão. Tira minha liberdade, tira o meu sono. Como diz a minha avó, meu pai vai fazer 70 anos agora, no final do ano, falou, meu filho, minha avó vai fazer 90, meu filho, preste atenção, eu continuo me preocupando com seu pai. Filho, é para sempre, para que eu vou carregar isso comigo para sempre, atrás de mim? Para que eu vou ficar isso comigo, atrás de mim para sempre? Cara, tem de 3 uma. Ou, filho, vai me deixar de cabelo branco, ou vai me deixar careca, ou vai deixar igual o Nezês, careca de cabelo branco. Te amo, Nezês, falei de manhã, falei que ia repetir uma brincadeira. A gente brinca com que a gente tem liberdade. Sabe, para que eu vou gerar filhos? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou isso na minha vida? Para que eu vou trazer isso para a minha vida? Para que isso vai acontecer? Sabe, esses pensamentos, eles não começaram de agora. Provavelmente esses pensamentos começaram de muitos anos atrás, desde que o mundo é mundo. Rapaz, tem uma cachoeira aí, hein? Se alguém puder desligar o ar, e você que está assistindo a nossa internet, faz chover, Senhor. Faz chover dentro da ser igreja, derrama a água do ar-condicionado para todo lugar. Bênção demais. Vamos voltar aqui, pessoal. Deixa lá que o Marcelão vai desligar o ar. E dizendo, Maria e o próprio Dani, vocês são bênção na vida dos seus pais. Eu só digo porque eu tenho liberdade para brincar com a família de vocês, tá? Vocês são bênção demais. Isso não começou de agora. Isso não começou de agora.
Mas a partir dos anos 70, me escuta aqui, eu vou dar uma aula de história para vocês. Não sei se vocês gostam de história, mas eu vou dar uma aula de história aqui para vocês agora, rápida. A partir dos anos 70, esses pensamentos, eles começaram a tomar um vulto absurdo. Eles engataram a quinta marcha e foram embora. Os anos 70 eles foram marcados numa galera, numa geração que nasceram dos filhos oriundos daquela galera que veio na Europa de Segunda Guerra Mundial. Isso eu estou falando agora do cenário europeu. A partir do momento que acaba a Segunda Guerra Mundial, aquela galera que estava lá servindo, eles voltam para as suas casas cheios de fé, que haviam sobrevivido, cheios de alegria, cheios de amor, porque haviam vivido, e eles queriam vir para o bem mais precioso da vida deles, que era a família, era a noiva que eles tinham deixado para trás, a namorada, a esposa, e eles queriam ter relacionamentos para gerar filhos, era o sonho deles, e esses filhos que nasceram dessa geração, após 1945, de 1948 a 1968 e 1970, é conhecido como a galera do Baby Boom. Já ouviram falar sobre isso? Os Babies Boom. Essa geração que nasceu ali é conhecida como a galera chamada Babies Boom. Mas essa galera, diferente dos pais, revoltada com o Estado, revoltado do que estava sendo imputado para eles, revoltado do que estava acontecendo, eles não geraram um caráter forte, mas viviam com medo, foram crescendo com medo. E aí dando ouvido a vários pensadores daquela época. Jean-Paul Sartre, você vai ouvir, você vai lembrar disso, você que estudou, você que passou pela universidade, ou está passando, você passou por filosofia na tua escola, você vai lembrar dele. Simone de Beauvoir, responsável pelo feminismo, não esse feminismo que a gente cuida, de cuidar da nossa mulher, não, feminismo, tal, não sei o quê, esquece homem e tudo mais. Simone de Beauvoir. A gente tem Albert Camus e Beth Friedan lá nos Estados Unidos. Essa galera começa a lançar uns pensamentos inflamados sobre aquela geração dos baby boom, dizendo o seguinte: ei, para que você quer filho? Para que você quer família? Para que você quer isso? Isso vai te aprisionar, isso vai te deixar escravo, você precisa se libertar disso, você precisa se libertar disso. E aí ele vem colocando na cabeça dos homens uma promiscuidade absurda, dizendo: ei, para que você vai ter uma se você pode ter todas? Para quê? Para quê? E vem colocando principalmente na cabeça das mulheres o seguinte pensamento: primeiro, mudanças sociais e culturais. Vocês não viram que o mundo mudou, mulherada? Vocês precisam ir para fora, trabalhar. Ei, eu também acredito e quero incentivar minha filha desse jeito, só que da maneira que é colocada nos livros, nos pensamentos dessa galera, ei, você precisa, esquece marido, é você e mais você. Você não depende de ninguém. Para quê? O acesso a métodos contraceptivos. Dizendo o seguinte também, assim como nos Estados Unidos na corte, veio liberar o aborto, dizendo o seguinte: ei, mulherada, você agora pode transar à vontade porque você não vai ter filho. Existem métodos para isso agora. Vamos reduzir essa natalidade. Vamos agora fazer o que vocês querem do corpo de vocês. Meu corpo, minha regra. Fatores econômicos, incertezas. Isso vem colocar na cabeça daquelas mulheres daquela época, dizendo o seguinte: ei, mulherada, criar filho dá trabalho, exatamente como o Rafa falou lá em 2025, dá trabalho, custa, é caro, plano de saúde, rapaz, se você ficar no SUS vai dar complicação, então você precisa trabalhar, você precisa gerar, você precisa fazer, porque senão vai dar ruim, então não tenha mais filho. Então essa crise de fé, essa crise de mentalidade, essa crise de identidade, trazido por esses pensamentos, trazido por uma religião, talvez por uma galera oprimida pelo Estado daquela época, eles veem literalmente haver uma ruptura entre fé e família. Isso também é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. A galera que tinha voltado da guerra, da Segunda Guerra Mundial, volta para os Estados Unidos totalmente fraco de cabeça. Aliás, eles voltam e geram uma geração depois deles também, chamado Baby Booms, fraco também de cabeça, porque sofriam aquela pressão do Estado, influenciado por esses pensadores que eu te falei. E aí nascem movimentos conforme a gente conhece, os hippies. É ali que é colocado os movimentos, ali que começa o homossexualismo como identidade. O homossexualismo nunca foi identidade, tira isso da tua cabeça. O homossexualismo nunca foi identidade. O homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, isso existe antes de Jesus Cristo. Mas as pessoas, por conta de Cristo, venciam a carne dele. Mas ali é colocado homem, mulher e agora uma terceira ou quarta opção. Eu não quero que você se escandalize com o que eu estou te falando,
Vocês jovens se escandalizem que eu estou te falando. Você que está nos assistindo, eu não estou colocando a minha opinião aqui, eu estou trazendo dados para vocês. Estou trazendo dados, eu simplesmente estudo história, sou bom de história. Muito bom, muito bom. Era uma matéria que eu me dava bem. Eu estou trazendo para vocês aqui a história. Eu não estou botando minha opinião na mesa, eu não estou dizendo se eu concordo ou não concordo, se eu falo ou não falo, se é isso, que é aquilo, é aquilo outro. Eu estou trazendo dados históricos para você aprender. Dados históricos. Como homem de Deus, como pastor, um cara que visa a família, que entende o que é família, sabe o que é, a minha obrigação é trazer a verdade para vocês. Simples assim. Ou seja, esses pensamentos que vêm, inclusive nos Estados Unidos, gerando a galera hipster, lembram disso, nos anos 70, a galera livre, a galera cool, influenciado por essa galera. Ele foi mais devastador do que a Revolução de 17, 18 na França, em 1900 em Portugal, naquele meado na Itália, onde ali houve um rompimento entre o Estado e a Igreja, tornando a Europa num Estado laico. No Estado laico. Aquele momento ali, ele é transformado num Estado laico. Nada, o que aconteceu nessas revoluções, nem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi capaz de causar tanto problema na cabeça dessa galera, quanto esses pequenos pensamentos contra a fé. Contra a fé. Nada disso foi capaz de balançar tanto uma geração por conta de pequenos pensamentos que minaram a fé, que derrubaram aquela galera. Sabe, a Europa sempre foi Deus, família. Nós mesmo depois da separação da Revolução, Segunda Guerra, sempre Deus, família, aqui em primeiro lugar. A minha família é a base de tudo, para depois dos anos 70 dizer, não é mais a família. Agora sou eu, o meu amigo do bar, a minha nova família e o meu pet. Essa é a minha nova família, porque não dá tanto trabalho assim. Aliás, o pet, no máximo, ele vai latir. Faz o que eu quero. Faz o que eu quero. E está tudo certo. Vamos embora. Vamos para frente. Pensamentos pequenos, invadindo cabeças pequenas, cabeças vazias, pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso, minha avó, eu amava quando ela me dizia isso, provavelmente você já ouviu, de alguma forma. Cabeça vazia é o quê? Cara, se Satanás tem a tua mente, ele tem a tua fé. E se ele tem a tua fé, ele tem todo o restante. Puf. Satanás, se ele tem a tua mente, elimina a tua fé. E se elimina a tua fé, ele domina todo o restante. Grava isso que eu estou te falando. O grande campo de batalha está aqui, onde a tua fé, ela vai correr. Se ele domina, ele automaticamente coloca medo, que é o oposto da fé, ele automaticamente vai trazer destruição sobre vocês. Então a Europa, o grande berço, que a gente sabe, de pastores, de pregadores, de teólogos, de pessoas que nos influenciam até hoje, junto com os Estados Unidos, estão sendo que ser reavivados, estão tendo que gente sair daqui para reavivar lá, justamente por uma mentalidade de perda de fé. E o primeiro passo que os fazem viver isso, não é não casar, porque em 70 eles casavam, mas é não ter filhos. Eles falavam, eu vou até casar porque é moda, meu pai está insistindo, minha mãe está insistindo, mas é não ter filhos. Ou seja, caem direitinho nas ciladas que são colocadas por esses pensadores e por uma sociedade doente, pensando só em si. E eles esquecem de algo que eles viviam. Eles meditavam sobre isso. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Grava isso. Grava isso no teu coração. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão, como flechas na mão de um arqueiro. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche ele deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Há poucos casos no mundo jurídico que você recebe a sua herança em vida. No reino do céu, ele vem falar para você, preste atenção, o teu filho é uma herança em vida. Você não vai esperar morrer para você dizer, caramba, porque você não vai estar nem sabendo, para dizer o seguinte, caramba, olha que herança legal, o teu Deus está te dizendo, ei, eu quero que você em vida desfrute da herança que são seus filhos. Anota isso no teu coração.
Anota isso, você que é pai, você que está querendo ser pai, você que está nos assistindo, tinha uma galera de manhã aqui querendo ser pai, anota isso. Os seus filhos não são qualquer um. Pode estar dando um trabalhinho, uma dor de cabeça, mas os seus filhos, eles são herança em vida, para que você desfrute dessa herança em vida, como flechas na mão do arqueiro. Presta atenção, é você que vai ditar a longevidade que o teu filho vai chegar. Grava isso, pais, o que eu estou te falando hoje. O que você tem falado em casa? E aquilo que dita, da onde que ele vai chegar, é aquilo que você tem falado dentro da tua casa para o teu filho. Ele é burro mesmo, não vale nada, não presta, é um analfabeto, vai ficar aí largado. Quais são as palavras que têm saído da tua boca, diante da tua família, diante do teu casamento, diante dos teus filhos? Lembra do pica-pau, que ele fazia assim com a flecha lá, aquele carinha que ia caçar ele? A flecha ia, puc. Deus está falando o seguinte: ei, pais, vocês são os arqueiros. A flecha vai chegar o tanto quanto você conseguir puxar para que ela vá longe. E essa flecha é aquilo que você fala: a situação está ruim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, o meu filho está drogado, não quer saber, não quer estar na igreja. Não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é uma bênção, você é inteligente, você é uma grande profissional, uma grande mulher, uma grande mãe de família, você é um grande esposo, você é um grande mãe de família, você é bem empregado, bem sucedido, você é um grande homem de Deus nessa terra. Isso muda, isso muda. Se eu fosse jovem da tua idade, estivesse aprendendo isso que eu estou aprendendo agora, cara, eu juro para vocês, vocês têm tudo na mão para viver um relacionamento de namoro e casamento de uma maneira absurda. A gente não aprendeu isso quando era muito novo, aprendeu, Denzias? A gente foi mais velho aí batendo cabeça, né, Amanda? Foi indo, e as coisas vão se encaixando. Sabe? Deus tem uma promessa, Ele chama você de bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, quando você vai no original, é mais que feliz. Deus está dizendo para você: ei, os teus filhos, a tua vida e a tua família, quando você entende isso, você é mais que feliz. Mais que feliz. E para piorar essa situação, deles estarem esquecendo disso tudo, a partir de 1960, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa querendo, ganhar dinheiro, fazer, reconstruir e caminhar e tudo mais, ele cria um programa chamado Programa de Trabalhadores Convidados, onde que eles importam todos os tipos, principalmente de muçulmanos que estavam ao redor deles, para poder ajudá-los a construir, porque aquela geração não queria meter a mão na massa, porque aquela geração que estava crescendo dos jovens não queriam saber era de nada, porque a Europa sempre deu dinheiro, sempre deu bolsas, auxílios, não sei se isso te lembra alguma coisa, para uma geração, para em vez de estudar e trabalhar, sempre, em vez de ensinar a tecnologia e fazer. E ele cria esse programa chamado Programa de Trabalhadores, em 1960. E a partir disso, depois da Europa estar sendo reconstruída e as coisas estão sendo andando, eles não tinham o que fazer, porque eles passaram a depender daqueles trabalhos, daquela galera, que os filhos, essa galera não queria meter a mão. Eles não queriam meter a mão, e logo depois não teve o que fazer. Eles falam o seguinte: cara, essa galera não pode viver aqui sozinha. Eu vou fazer um programa aqui de reunificação familiar. Onde que estão seus parentes? Está em Bangladesh, está não sei aonde, está não sei aonde. Ei, traz todos eles, eu vou custear, vou pagar, traz. E aí começa então a nascer os primeiros europeus muçulmanos. Os primeiros europeus muçulmanos, em avassalador, de forma avassaladora. E isso foi um prato cheio para o anticristo. Isso foi um prato cheio para poder acabar com a Europa, para a derrocada da Europa. Para acabar com a Europa. Essa galera fez totalmente, quando chegou lá, eles são bem orientados, olhando o que estava acontecendo na Europa, os pensadores que essa galera conduzia, a libertinagem que essa galera conduzia, era conduzida. Eles falam o seguinte: ei, vamos procriar, vamos fazer tudo ao contrário do que os europeus fazem. Eles não querem família, que é a base, nós vamos encher de filhos o local dele. Eles não querem casamento, nós vamos casar. Nós vamos agora gerar pessoas dentro do estado dele, porque nunca mais eles vão conseguir expulsar a gente, porque agora nós vamos nos infiltrar dentro deles, sendo parte deles, sendo próprio parte deles. E isso foi complicadíssimo, isso foi um tiro no pé absurdo que a Europa deu, que os Estados Unidos deram.
Eles batem exatamente na ferida, onde que eles tinham abrido mão, na base de tudo. Não sei se você já leu um Alcorão, se você conhece, eu trouxe aqui uma passagem do Alcorão. Ele diz o seguinte: o adorno da vida eterna são os filhos e a nossa família. Segundo a pesquisadora Márcia Ramsen, ela diz o seguinte: com leis para quase todos os aspectos da vida, o Islã representa uma ordem com base na fé, que as mulheres veem como crucial para criarem famílias e comunidades saudáveis e corrigir o dano feito pelo humanismo secular, popular dos últimos 30 anos. Dizem vários especialistas, além disso, as mulheres de lares desfeitos podem ser especialmente atraídas para a religião, por causa do valor que ele coloca na família, disse Martha Hansen, uma professora de estudos islâmicos da Loyola University em Chicago e uma americana que também se converteu ao Islã. Eles vão totalmente ao contrário, eles vão totalmente diferente do que os europeus vão. Eles vão fortalecendo a base e começando a popular aquela geração, acabando invadindo literalmente cultura, emprego, território e acabando pisando no cristianismo. Eu não sei se você já foi na Europa, já pesquisou livros, mas as igrejas estão virando boate, as coisas estão acabando, literalmente, templos antigos, onde a galera preciosa pregou, virando mausoléu, virando tudo de ruim, sendo encampado por islâmicos, por muçulmanos, acabando, pisando na fé cristã. E eles dizem, daqui a 10 anos, é tudo nosso, e acabou. E quem for contra, vai morrer. Eu quero que você que é casado e tem filhos, você que não é casado, você que pretende casar, você jovem que nem está pensando nisso ainda, você entenda esse conceito. Deus constituiu a família. Anota isso que eu estou te falando no teu coração. Mais do que simplesmente um fato de multiplicação, de junção de mulher e homem. Deus constituiu a família, porque Ele vê a família como um pedaço do céu aqui na terra. A tua família nada mais é que uma representação do céu aqui na terra, da representação da família aqui na terra. Rafael, você está indo longe. Como assim? Efésios 2:1. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tudo que acontece quando Deus instituiu a família, primeiro foi instituído no céu e replicado na terra. Exatamente o que você está olhando. Rafael, mas aqui a gente tem pai, mãe, filhos. Como assim? Exatamente como tem no céu. Pai, filho e uma mãe. Você vai achar que é pegadinha, né? Mas como assim uma mãe? É porque você está olhando com cabeça sexual. Quando a gente olha, falando sobre isso, a gente olha de uma maneira sexual. Gênesis 2:18. Aquelas letrinhas engraçadas ali do lado, não é vírus não, tá? Aquilo ali é hebraico. Eu botei a redação no hebraico e botei a redação na língua portuguesa. Disse, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale eles uma auxiliadora. Vocês estão caminhando um pouco mais de tempo comigo, a Bruna já aprenderam sobre isso. Essa palavra auxiliadora no hebraico significa ezer, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo no Velho Testamento. Então Deus está dizendo ali, ei, não deixe que vocês caminhem só, eu vou colocar uma auxiliadora, ezer, a mesma palavra que é usada pelo Espírito Santo, consolador, amigo, junto e tudo mais. É essa a função da tua esposa dentro da tua casa, a mesma que o Espírito Santo faz. Toda vez que eu não escuto a Bruna, dá um ruim, cara. Nem 100%, mais 99%. Dá um ruim. Pô, você está se aproximando muito dessa pessoa, você não está percebendo que essa pessoa... Não, amor, ele é legal, gente boa. Aí dá um mês, Rafael, Tonho. Não assina esse contrato, amor. Deus falou. Não, amor, olha aqui os números, amor. Não, mas você está se dando demais. Você está... Calma.
Espera, amor, relaxa. Calma, suave na nave. Fala nisso, você gostou da minha camisa? Não, né? É porque o Bruna não veio hoje, é por isso que eu estou vestindo. Ela não deixa eu sair de casa com essas camisas assim, não. Eu saí que ela nem viu direito. Tchau, fui, tá atrasado. Toda vez... Por isso você está me criticando, que eu sou minha esposa, tá vendo? Eu não vi o Espírito Santo, a camisa, né? É esse o papel. É por isso que a gente fala de uma família de Deus. É por isso que a gente fala de uma família de Deus. Nós temos a figura do pai, nós temos a figura do filho, e aquele que vai fazer o papel que influencia a tua esposa. Não pense com cabeça sexual, mais uma vez, por isso que no começo você falou uma esposa, uma mulher. Não, esquece isso, no céu não existe essa sexualidade. A figura do Espírito Santo é justamente para influenciar e fazer, através da tua esposa, o papel do Espírito Santo na tua vida. Você que é casado porque você é um com ela. Esse mesmo Espírito habita dentro de você. Sabe, Deus ama a estrutura social, a estrutura familiar. Ama. Deus ama essa estrutura familiar. Quando você vê Adão e Eva, Ele tem prazer em abençoar Adão e Eva, não simplesmente com uma junção carnal, mas principalmente para que eles fossem felizes, compartilhassem da mesma fé, família, filhos, pais. Deus, quando Ele vai se referir a Jesus, Ele chama de Jesus de filho. Quando Jesus vai se referir a Deus, Ele chama Deus de pai. Quando Deus vai falar com a gente, Ele chama a gente de noiva, a igreja. Quando a gente vai falar dEle, a gente fala do noivo. Quando a gente vai falar dEle, a gente fala do nosso irmão mais velho. Quando Ele vai falar da gente, o nosso irmão mais novo, o primogênito. Você percebeu que o contexto familiar está sempre envolvido no olhar de Deus? Você percebeu que sempre, sempre? É por isso que Satanás ele quer destruir a família. É por isso que Satanás fica mandando bombardeio na tua cabeça. Sabe, eu durante a semana, a Bruna, o que a gente recebe, infelizmente, de mensagens de pessoas querendo desistir de casamento. Pessoas porque não conseguem controlar a língua. Pessoas não conseguem ceder, pessoas não conseguem fechar a boca, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem respeitar, pessoas, filhos que não conseguem entender a autoridade do pai e da mãe dentro de casa, e mandam, xingam, falam aquilo e aquilo outro. Quantas vezes Bruno e eu recebemos isso? Isso entristece o nosso coração, isso entristece. Não que eu não tenha problema, não sou nem o Santarrão, nem a Bruna não, ela tem os defeitos dela pra caramba, eu o meu, mas ei, aonde superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você precisa entender que a tua família é um projeto de Deus aqui na terra. Grava isso que eu estou te falando, sabe as bases americanas, brasileiras, seja lá que for, que a gente vai às vezes, tem lá nos Estados Unidos uma base brasileira, dos americanos, da Rússia, tem aqui. Ei, a tua família é uma base do reino aqui na terra, em fé. A tua família é uma base, escuta isso mulher, escuta isso homem, escuta isso filho, filha, a tua família é uma base de fé do reino aqui na terra. É dali que Deus faz, pum, é dali que sai, é dali que saem os mísseis para destruir os inimigos. Por isso que Satanás ele quer destruir. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei 2 pontos rapidinho, porque tudo que vem de Deus, ele quer perverter, trocar, renomear. Botei ali arco-íris entre aspas, não vou ficar entrando nesse assunto, você já entendeu. Você já entendeu. Você lembra o que era o arco-íris? Promessa de Deus que ele nunca falharia mais com a humanidade. Você sabe o que é o arco-íris hoje em dia. A gente ama, a gente respeita, a gente quer junto, a gente liberta, a gente declara libertação, a gente crê, são amados de Deus, filhos de Deus, pessoas que estão convertendo no caminho, mas eu creio no propósito da família. A minha esposa, a gente crê no propósito da família, do princípio, do Gênesis, naquilo que foi criado, e disso a gente não abre mão. Na cabeça do ser, voltando, porque tudo que vem de Deus, ele quer perverter, trocar e renomear, pois fazendo isso, ele consegue embaralhar o conceito de fé na tua cabeça, da cabeça do ser humano, e fazendo isso, bingo, ele faz com que o ser humano passe a agir e colocar em xeque tudo aquilo que um dia ele cria que era verdade de Deus. Sabe, Deus não é tão bom assim, olha o mundo do jeito que está. Se ele fosse bom, você acha que o mundo estaria desse jeito? Cara,
Família não é tão boa assim. Se fosse tão boa assim, fulano de tal não estava brigando, separando dentro das igrejas. Maior índice de separação, às vezes mais do que no mundo, é dentro da igreja. 50% dos casais são divorciados dentro da igreja. E pasme, a maior dificuldade do casal continuar junto não é nem por conta de traição. Traição geralmente é perdoado dentro das igrejas. É por problemas financeiros, porque não sabem sentar, conversar, dialogar, porque acham que quem dá o pão dá o chicote. Dá o chicote. E aí você tem um índice de 50% a 60% de separação dentro das igrejas. E aí você pega o mundo falando: ei, para que eu quero? Isso é relativo. Para que família? Sabe, verdade não é verdade. Verdade é relativa. A verdade é relativa, a Bíblia é relativa, a palavra é relativa, tudo é relativo. Ei, verdade é verdade. Se fosse relativa, não seria uma verdade. Grava isso no teu coração: verdade é verdade. Se fosse relativo, não seria verdade. Segundo, ao te fazer perder o norte de família, você perde o norte do que é o reino. Você está entendendo? Está entendendo, pais, a tua responsabilidade sobre teus filhos, quando ele olha teu casamento? Você está entendendo, filhos, a tua responsabilidade de manter a tua família unida e você ser um filho condecoroso, que ama, mas ele está errado, ele é teu pai, mas ele está errado, ela é tua mãe. Quando você perde o senso de família, você perde o senso de reino. E aí é boliche. É uma geração atrás da outra. Exatamente o que aconteceu na Europa. Exatamente o que aconteceu na Europa. Eu vivi na Europa durante muito tempo. Eu estou te falando isso mais do que história. Eu vivi muito tempo na Europa. Eu tenho famílias na Europa. Eu vou sempre para lá. As famílias estão destroçadas. Porque a família dele, a partir dos anos 70, começou dinheiro, eu mesmo, eu comigo mesmo, meu amigo de bar, o pet, e assim vai, as coisas revertendo. Eu tenho uma tia-avó, né, que a gente chama assim, vamos dizer assim, da família Zabarino, chamada Rosângela Zabarino, casado com Edson Zabarino. Eu, quando fui morar na Itália para jogar futebol, cheguei lá, e eu perguntava para ela: Rosângela, mas por que você não tem filho? Edson não quis, vocês estão lindos, pensa num casal lindo. Assim, ele não quer. O Edson não acredita em Deus, ele não quer saber de Jesus, ele acha, porque a galera do Vaticano é tudo fake, esse catolicismo não existe, isso não existe, cara, isso não existe, ele não quer, vai gastar muito dinheiro, não pode, é uma sopa, tem que comer 5 dias a mesma sopa, vai jogando água, pensa dinheiro guardando, e um dia eu e meu primo fomos chamar ela de vó. Vamos te chamar de vó então? Não, não faça isso, me chame de mãe, é o meu sonho. O meu tio, casado com a minha tia, ex-esposo, minha tia falou: ei, vamos engravidar. Ela já veio de um relacionamento, tinha separado no Brasil. Ei, vamos engravidar. Não, são 2 filhos, porque, né, inseminação, pode vir 2, não pode, o dinheiro é para mim, é eu mesmo, mais que eu. Passa uma vida atrás de dinheiro, brigando, falando, esculachando, humilhando. Família não presta, não vai, acontece, até que de alguma forma, a mãe morre, o pai, logo depois, a minha tia se separa dele, que não aguentava mais, o pai morre, uma semana depois do pai morrer, teve um ataque epilético, esquizofrenia, nem sei, ele todo torto, abandonado, largado, é um primo do outro lado da família Zabarino também, eu falei aqui, é um primo do outro lado, um tio do outro lado, as famílias, os sobrenomes estão desaparecendo, porque eles não entenderam que a base de tudo é a família, e a família necessariamente são filhos, e filhos são heranças na mão do arqueiro, são flechas na mão do arqueiro. E ali foi deixado para trás, largado. Minha tia hoje ajuda, pega e fica e volta, babando, recebeu um golpe, perdeu o dinheiro todo. Aí vem o Islã e faz totalmente ao contrário, fortalece justamente a base, e incha, e pega, e domina, amassa, acaba com o cristianismo. Sabe, quando você resolve abrir mão da família, eu quero que você escute isso, você filho, você mãe, você quer, eu quero sair de casa. Você que está me escutando, não aguento mais. Você que está querendo se separar. Falei aqui para um público de manhã.
Você que está querendo separar, que deixa esses pensamentos entrar na tua mente. Ou que você conhece alguém que está com esses pensamentos. Ou que toda hora isso vem na tua cabeça. A tua família, quando você abre mão dela, você está abrindo mão da fé. E você é pior que o ímpio. Uau, pegou pesado agora, hein, Rafa? Se alguém não cuida, isso Paulo escrevendo a Timóteo, ajudando a ele ser um bom pastor. Paulo foi o mentor de Timóteo. Timóteo foi um grande pastor, um grande pregador. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente do da sua casa, negou a... E é pior que quem? Pior que o ímpio. Pior que o ímpio. Você prestou atenção como Paulo, ele vai no meio, ele dá no meio. A família é idealizada por Deus. E se é idealizada por Deus, ela nasce no espiritual. E a única forma de a gente acessar o espiritual, a gente tem aprendido isso aqui, através da fé. E a partir do momento que você deixa a família, não cuida da família, você não cuida da fé. E se você não cuida da fé, você não anda em fé. E se você não anda em fé, é impossível de agradar a Deus. E por isso, pior que o ímpio. Fez sentido? Fez sentido na tua cabeça? Por que Paulo vem aqui e bate? Rafael, mas tem um ponto aí que eu quero levantar. O próprio apóstolo Paulo, ele vem falar, cara, se você não casou, não case. Já ouviram isso? Lá. Se você está solteiro, continue solteiro. Não case. Para que casar? E aí depois ele ainda vai falar lá, poxa, se você é virgem, não se junte com homem nenhum, está tudo certo, permaneça do jeito que está. Só que a Bíblia, você precisa entender que ela não são versículos isolados. Toda vez que você ouvir num debate, ouvir alguém falando, a análise da perícope, bonito esse nome, né? Dá para botar o nome do filho, né? Perícope. O que é a análise da perícope? A análise da perícope é quando você pega o contexto do começo ao fim, entende a história, para que ele foi pregado, para quem que ele foi pregado, o começo e o início da fala. Por isso que ler textos, hoje em dia a gente vê um monte de gente pregando uma besteirada, misturando graça com lei, é um negócio complicado, porque pega versículos isolados, como, olha só, se não der, Malaquias 4, hein? Débora, cara, vai estudar para quem foi escrito, vai estudar em que época foi escrito, você é da nova aliança, você não pertence à velha aliança, aquilo não é para você, é para judeu. E a gente começa a bater, a gente começa a entender, então a análise da perícope, quando você entender, é a análise do texto como um todo, do começo ao fim, da fala, do começo ao fim da fala. E aqui Paulo, eu vou soltar esse texto aqui, engraçado, Nesias, que quem me faz essa pergunta, quem me fez essa, olha, Paulo falou, sabe, não case, pode ser, continue no celibato, né, não é bom não casar. Foram alguns jovens, Nesias, como se não quisessem casar, estão com o hormônio à flor da pele, doidos para casar, doido para dar a bênção, né? Entendeu? Não veio. 1 Coríntios 7:1. Lembra que Paulo está escrevendo isso para Coríntios, uma igreja que vivia em prostituição, uma igreja que adorava deuses, contrário a Deus, uma igreja que conheceu o amor de Deus, uma igreja que estava passando problemas absurdos. E ele diz o seguinte, ele está escrevendo, respondendo a alguém de Coríntios, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. É como se ele estivesse falando o seguinte, ei, presta atenção, você está passando numa grande guerra aí, uma segunda guerra mundial, vamos dizer assim, eu estou te aconselhando, não é o momento de ter filho. E aí eu vou responder para você, segundo as coisas que você me aconselhou, que o período é difícil, tem muitas deusas, muita prostituição, Deus está fazendo ali, está passando o rodo ali, naquela galera ali que está brincando, sabe? Um dia acho que se converteu, mas não se converteu em nada, as coisas ali estão acabando. Ei, se eu fosse você, quanto às coisas que você me escreveste, estou pensando sobre isso, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Existe um propósito para que Paulo estava falando. A gente tem que entender português e redação, senão não cabe no Enem. Vamos embora. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. 25. Quanto à pergunta sobre as moças, isso Paulo falando, respondendo a esse cara que fez o questionamento para ele. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram e não tenho para elas, eu não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilhei com vocês, tendo em vista o quê? A dificuldade dos tempos.
Existia um tempo complicado que aquela igreja estava vivendo, e Paulo estava falando, ei, essa carta, isso que eu estou escrevendo é para Coríntios, não é para Éfeso. Por isso que eu mandei para Coríntios, senão eu teria repetido em Éfeso, senão eu teria repetido em Gálatas, mas eu estou falando especificamente para Coríntios, porque eles estavam passando um momento de prostituição complicado, existia um momento complicado. Então, nesse momento complicado, não vale você ter filho. Escuta o meu conselho, deixa passar, deixa a poeira baixar e depois a gente retoma. Verso 29, irmãos, isto é o que quero dizer, o tempo que resta é curto. Os caras estavam vivendo uma opressão. Então, quando Paulo, ele nunca foi contra o casamento, apesar dele ter escolhido o celibato, assim como Ezequiel. Se você quer escolher o celibato, se você quer viver, ter um projeto de Deus, está tudo certo. Mas essa não é a regra da Bíblia. A regra da Bíblia é crescer e multiplicar-vos. Encontre uma família e multiplicar-vos. Que a Bruna não me escute falando isso. Porque ela já quer o quarto, mal nasceu o terceiro. Crescer e multiplicai-vos. Essa é a regra. Paulo estava escrevendo. Ficou claro para vocês? Ficou claro a redação? Ficou claro? Há uma regra para quem foi escrito aquilo ali. Há um endereçamento. Ele estava respondendo a alguém diante de um tempo que eles estavam vivendo, um tempo específico. Preste atenção. É fundamental na vida dos cristãos compreender que fé e família comungam. Fé e família não se separam. Não tem como eu mandar a perna direita comprar pão e a esquerda ir lá embaixo pegar o leite. Fazem parte do mesmo corpo docente, fazem parte do mesmo tipo, fazem parte do mesmo trabalho. Não há uma família bem gerida se esta não tiver 100% dentro da vontade de Deus. Grava isso que eu estou te falando. Estar 100% da vontade de Deus necessariamente precisa que a família passe a andar em comunhão e fé. Ou seja, totalmente guiados pelo Espírito Santo. Rafael, mas eu já me separei, eu já perdi meu pai foi embora, me deixou, minha mãe. Esquece que foi para trás. Esquece que foi para trás. É daqui para frente. É daqui para frente. Deus te trouxe para aqui hoje para dizer, cara, esquece o que aconteceu ontem dentro da tua casa. Eu estou fazendo algo novo na tua vida, é daqui para frente. Eu estou te trazendo aqui para dizer algo novo que eu estou fazendo. E não quer dizer que seu pai foi assim, sua mãe foi assim, que você vai seguir esse modelo. Ei, sou eu que sei pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. Toda maldição que existia sobre a tua família quebrou em você, seja de doença, seja de casamento fracassado, seja lá o que for. Você precisa, para ter um casamento totalmente alinhado, uma família, paz totalmente alinhado, você precisa estar 100% na vontade de Deus, e 100% na vontade de Deus significa mergulhado no Espírito Santo. A gente vai ter uma série que a gente vai começar provavelmente em dezembro, aqui sobre o Espírito Santo. Se prepare que o negócio vai dar o que falar. E eu estava ministrando para os jovens de manhã, ministrando para os jovens hoje, está 100% mergulhado em Deus. Pensa que você e eu somos uma peneira. Grava isso que eu estou te falando, você e eu somos uma peneira. O Espírito Santo é uma piscina, é um mar. Toda vez que você mergulha e sobe com a peneira, o que vai acontecer? A água vai esvaziar. O Espírito Santo está falando, não adianta você querer me trazer para a tua atmosfera. É você que tem que mergulhar em mim. É você que tem que viver na minha superfície, na minha atmosfera, porque aí nunca mais água vai vazar de você. Aí você vai transbordar, porque você está vazando, porque você está mergulhado em mim, e não me querendo trazer para a tua vontade, para os teus desejos, para a tua atmosfera. Viver na presença de Deus com a tua família, é você sentar, ter um tempo de mesa, de qualidade com teu pai, com a tua mãe, com teus filhos, e falar, ei, deixa um pouquinho a televisão, eu também gosto de sentar e ver um Netflix, comendo uma pipoca, eu gosto. A Bruna gosta, meus filhos gostam, mas ei, nós vamos ter um tempo de qualidade. Vamos sentar aqui, ó. Vamos olhar no olho. Ó, vamos trocar, ó. Vamos conversar, vamos falar. Vamos ter um tempo entre a gente. Filho, eu te busco hoje. Você está saindo do trabalho, eu te pego hoje na faculdade. Eu te pego hoje na tua escola. Filho, filha, ei pai, você gosta de assistir? Eu sou coxa branca, tu é atleticano, mas eu vou sentar contigo para assistir o jogo. Aqui a gente é parceiro, a gente é amigo. Rafael, mas ele não quer, ela não quer, eles pequenos não querem, ela não quer. Talvez valha a pena você repensar e largar a religiosidade.
de ficar focado e ser um submisso, de ser um fanático pela religião e começar a ser fanático por Jesus Cristo. E ser fanático por Jesus Cristo é ser fanático pela família. Ser fanático por Jesus Cristo é ser fanático pela família, não é ser fanático por isso daqui. Ei, isso aqui não salva ninguém. Os teus dízimos não te salvam, você cantar bem não te salva, você pregar bem não te salva, você ser fake não te salva. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Talvez está na hora de você largar a religiosidade, tudo aquilo que um dia te contaminou, tudo aquilo que fez um dia teu filho sentir ranço, tudo aquilo que um dia seu pai fez sentir ranço de você, que você está tão bitolado, tão bitolado, tão bitolado, e dizer o seguinte: pai, hoje eu não vou para a igreja, domingo, hoje eu vou com você assistir um jogo. Não vou. Pastor, tu é corajoso? Eu estou, porque eu não dependo de ninguém, eu não dependo de dízimo, não dependo de oferta. Eu não dependo de manter isso aqui em pé, então vocês só vão ouvir de mim a verdade, não querendo trazer para fora, para dentro, porque a palavra igreja não é para dentro, é eclesia, é para fora. Eu quero que vocês vão para fora. Se você não consegue salvar aqueles, ser canal para dentro da tua casa, você está querendo ser canal para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu primo, mas dentro da tua casa você não consegue ser aquilo que Deus te separou para ser. Você não consegue amar, perdoar, tocar. Ei, está na hora de largar essa religiosidade. Você critica às vezes que nego fica guardando o sábado. Você critica um ou outro, mas você faz igualzinho com o domingo, achando que domingo é um dia especial. Todo dia é um dia especial na tua vida. Todo dia é o teu culto. Paulo vem falar do culto racional. Romanos 12:2, tem de um culto racional diário. Diário. Começa a fazer isso. Rafael, mas vai esvaziar a igreja. Eu quero que esvazie. Mas esvazie com pessoas cheias de fé, com coragem para ir lá fora e falar o seguinte: ei, eu estou aqui porque eu abri mão da religiosidade, para dizer eu te amo, porque eu te amando é Jesus chamando. Eu te amando é Jesus chamando. Escuta uma coisa, tudo parte do ouvir, tudo parte do ouvir. Eva deu ouvido a Satanás e morreu. Eva deu ouvido à serpente e morreu. Lázaro deu ouvido a quem? E mesmo fedendo há 4 dias, viveu. João vem falar que ele é a serpente que foi levantada no deserto. Grava essa, pega essa no teu coração. Eva ouviu a serpente e morreu. Lázaro ouviu a serpente, que engoliu essa primeira serpente e viveu. Chama Jesus Cristo. O que você tem ouvido? O que você tem falado para aqueles que estão dentro da tua casa te ouçam? São palavras de vida ou de morte? Quais são as palavras que têm chegado no ouvido do teu casamento, da tua esposa, do teu esposo, dentro dos seus pais, dentro do teu primo, da tua prima? Quais são as palavras que têm invadido o coração e o ouvido dessa galera? A que vai produzir morte como Eva, ou que mesmo fedendo um casamento, uma vida financeira, quando você falar porque você é Cristo, vai ser Cristo falando e vai ressuscitar. Eu sei que essa palavra é um choque de realidade. Eu vejo cada um que sempre como estava de manhã, com 2 olhão para mim, mas são palavras que vão trazer vida para você, para a tua casa, para toda a geração. E a gente vai falar 200.000 vezes isso aqui até a gente continuar sendo igreja, que Deus permitir que a gente esteja aqui pregando, a Bruna e eu. Eu não quero saber, eu não estou afim de voto, cara, eu não estou afim de tecnologia, eu não estou afim de nada. Toda hora o Marcelão ali, né, a Gabi, o Rogério, ficam me sacaneando, pastor, Instagram, cara, não quero saber de nada, cara, eu não quero ser conhecido, eu não quero ser famoso, eu não quero ter curtição, não quero ter nada, eu não vivo disso, eu não quero isso, eu só quero pastorear e chegar diante do meu pai e falar assim: ó, aquilo que você me deu está aqui, pai. Aquilo que você me deu está aqui, pai. O dom que você me deu, o encorajamento, os talentos que você me deu não ficaram escondidos, não foi para alguém ver, para me aplaudir, para fazer. Está aqui, ó. Estão passando pelo fogo, está aqui, ó.
É o meu galardão, Pai. Essa palavra aqui do hebraico, mispará. Mispará significa ajuntamento, clã, significa casa, propósito de fé, que andam no mesmo conjunto de fé. Deus, quando pensou na família, Ele sempre pensou para que andemos juntos na mesma toada de fé, sonhando os mesmos sonhos, planejando, sentando na mesa juntos, sonhando junto, fortalecendo um em fé ao outro. A minha esposa ontem, sem saber o que eu ia pregar, ela falou o seguinte para mim: Rafa, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você é o cara mais maluco da fé que eu já encontrei, cara. Eu nunca vi. Você é o meu porto seguro. Ela sempre fala isso para mim ontem, não falou isso, mas sempre fala isso para mim ontem. Ela pegou e falou assim: você é o meu porto seguro da fé. Se um dia você desmoronar, eu não sei o que eu faço de mim, porque eu nunca vi. Você é um doido da fé, cara. E Deus quer que você, dentro da sua casa, seja isso para a tua esposa. Eu estou falando diretamente para os homens. Eu estou falando para você, homem que está me escutando, você que está sentado aqui hoje, você que vai ter sua família. Você é o porto seguro da tua mulher. Para de ficar se escondendo. Para de ficar se escondendo. Você é o porto seguro dela em fé. Meninas que ainda estão namorando, que não casaram, se ele é muito banana, se não quer nada com a vida, ei, é o pastor de vocês que está falando com autoridade em Cristo, larga. Sai fora. Porque você vai arrumar problema e dor de cabeça para a tua vida. Deus está te dando sinais, mas Deus pode recuperar? Pode, mas eu não pagaria para ver. Eu não pagaria para ver. Eu não pagaria para ver. A tua família é muito mais que uma união carnal. Talvez você não tenha entendido. Ela é a base, vou repetir, de fé de Deus aqui na terra. A tua família é o reino aqui na terra. Grava isso que eu estou te falando. É por isso que Satanás, é por isso que a mídia, é por isso que nossos amigos da mídia, eles querem destruir a família. Acabou a família, acabou o conceito do reino. Família forte, vão sonhar junto e vão viver o sobrenatural juntos. E vão viver milagres juntos. Não é um dia ou outro, vão viver milagres juntos. Vão viver em paz juntos. Rafael, mas eu não estou vivendo paz no meu casamento. Eu profetizo hoje. Eu não estou vivendo paz com meus filhos. Eu não estou vivendo paz com meus pais. Eu profetizo hoje que a condição natural e normal da sua vida é andar em paz. Amém. Você às vezes pega e acha, não, é normal, dá um fora. Esses dias eu estava conversando com a Bruna, as pessoas acham que é normal tratar as outras mal no casamento, com o filho com o pai, acha que é normal. Não é normal, é coisa da vida, releva. Ei, a tua condição normal não é andar segundo o mundo, a tua condição normal é andar em paz, é respeitando, é amando quem está do seu lado. Essa é a tua condição normal. Só que os valores vêm devagarzinho, igual o pensamento da Simone, vem devagarzinho. Ei, cool, é simples. E aí quando vê, está a igreja destruída, está a igreja acabada, está o índice de 50%, 60% de divórcio dentro da igreja, igualzinho, pior do que o mundo. Vergonha, porque não tem, a culpa é de quem está desse lado, que não sabe explicar e não sabe ensinar isso que está sendo ensinado para vocês. A qualquer momento estica a corda, quer, arrebenta, eu vou embora. Casaste com 20, 30 anos querendo se separar, chegando no meu ouvido e da Bruna, ei, eu sei, passa dificuldade, coisa. Ei, mas para, seja educado, respeite, olhe, bota junto, conversa, vocês são maduros, vocês são maduras. Filhos, para, senta com teu pai, você já é homem. Você vai sozinho, você sai para beber, às vezes sai para noitada, você é todo responsável, dirige teu carro, você não tem coragem de sentar e olhar para o seu pai e falar, pai, me magoei, fez acontecer, bater o olho com homem, mulher com mulher e falar, cara, vamos conversar como duas pessoas civilizadas. É um compromisso sério, você é responsável, é de você que saem as flechas.
Esquece o que foi para trás. É daqui para frente. Esquece o que foi para trás. Ah, não quero saber mais, me separei, já briguei, já cheguei aqui arruinado. Esquece o que é para trás. É daqui para frente. É de hoje para frente. Amém? Vamos ficar de pé? Joel 2:28. Rafael, mas isso que está acontecendo entre pais e filhos, filhos e pais, isso não é normal acontecer? Sabe? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, pai contra filho, filho contra pais. Ei, aquela passagem que está lá, que fala do final do tempo, principalmente Mateus 24, não é para você. Não é para você, grava isso, Mateus 24 não é para a igreja. Mateus 24 não é para a igreja, Mateus 24 está falando para judeu. Tanto que ele fala assim, se você estiver no baixo, fuja para o monte, se você estiver, ai de você se não estiver no sábado, quem que guarda o sábado? É quem? Aquela passagem ali não é para a gente. A gente vai entrar na escatologia mais para frente para poder explicar sobre o final dos tempos, mas Mateus 24 não é para a gente, nós somos a noiva de Cristo. A tua palavra e a minha palavra que Deus colocou para os finais do tempo, nós que vivemos na dispensação da graça. Escuta isso que eu estou te falando, família. É Joel 2:28. Eu quero fazer isso de uma profecia sobre você e sobre a tua casa. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão visões. Essa é uma profecia no final dos tempos para a dispensação da graça, para a noiva dele que é para mim e para você. Joel 2:28. É isso que você tem que olhar, meditar sobre a tua casa, sobre a tua família, e você falar, eu não baixo o disjuntor, eu não desligo, eu não vou. É óbvio que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, tem casos e casos, a gente sabe disso, mas eu estou falando num contexto geral. Vocês estão me entendendo? Vocês são inteligentes. Graças a Deus por isso. É isso que é para a tua vida. Começa a declarar sobre a tua filha e sobre o teu filho. Ei, eu profetizo que você vai profetizar para as nações. Começa a virar para o teu pai, para a tua mãe, dizendo o seguinte, ei, velho, sabe aquele modo carinhoso? Apaga a luz para mim, Breno, por favor. Sabe aquela forma carinhosa que você chama teu pai? Ei, veinho, barrigudinho, carequinha, abençoado. Você chega para ele e fala o seguinte, ei, eu quero dizer que eu quero grudar contigo do meu lado, e nós vamos sonhar juntos de novo. Sabe, tudo que foi perdido, esquece que foi para trás. Nós vamos sonhar juntos. Espírito Santo de Deus, você é palpável nesse lugar. A tua palavra é viva. A noite de cura, a noite de transformação, a noite de restauração. Vamos só com o violão só um pouquinho. Depois a banda vem acompanhando junto. Família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Se você tiver algum filho que esteja aqui na frente cantando, vem aqui abraçar ele. Se você tiver com alguém aqui na frente, aqui do lado aí, abraça teu filho, a tua esposa, sai do teu lugar. Se você não tem, tá com um amigo, abrace. Vamos fazer um momento, pega a tua esposa, pega teu filho. Pode vir aqui na frente, desejo. Vem, Dani, aqui na frente. Vem. Vem cá com os meninos. Brenão, gruda com a Vivian lá, os amigos. De teus filhos, que a presença te acompanhe por
por detrás. Tiagão, eu te amo, Tiagão. Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. Nem de dia, nem de noite, da entrada e saída. O teu riso, o teu choro, é contigo, é por bênção, que a bênção se derrame até mil gerações da família, dos filhos e os filhos dos teus filhos. Bênção se derrame até mil gerações da família, dos filhos e Ministre sobre a tua família. Andrezinho, será que a gente consegue pegar Eu Não Sou Mais Escravo do Medo para eu liberar o povo? Eu não sou mais escravo do medo, será que a gente consegue? Vamos, consegue, João? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa reunião, Pai. Que presença, Pai. Pai, que eles saiam daqui como tochas incendiando. Que eles saiam daqui bombando, Pai. Que eles saiam daqui, ó Pai, orando em línguas, batizado pelo Teu Espírito, profetizando, declarando, crendo. O medo não mais pode te parar. Você que está me assistindo, o medo não pode te parar. Você é curado, você é curada, você resplandece em fé e amor. Aleluia! Vocês estão liberados, tá? Em nome de Jesus, mas vamos cantar juntos. Oh! Tenha uma excelente semana. Tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus. Domingo que vem tem mais uma dose de família, hein? Não falte. Domingo de manhã, 10h30.